A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva, aqui dentro da nossa plataforma EAD, o Pregador Aprovado. E esse é mais um esboço, mas isso aqui é um esboço exclusivo aqui para dentro da plataforma. Isso aqui eu não vou pôr no YouTube. O título aqui, o nosso tema, né? Como você sabe, eu uso o título do meu sermão como tema. É Machado Embotado. Você vai entender o porquê. O objetivo aqui desse esboço é despertar a igreja para ter uma vida de oração, que os nossos adversários lutam para nos deixar sem armas espirituais. Vamos ver como que isso ocorre aqui durante o nosso vídeo. O texto, Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vamos lá? Então, aqui na nossa introdução, coloquei três blocos de introdução. Primeiro, perguntas retóricas. O que é mais importante, a sabedoria ou a força? Quantos problemas você consegue resolver pela força? Alguns problemas você consegue sim pela força resolver. Mas e quantos problemas você consegue resolver com sabedoria? Com certeza, muitos problemas não podem ser resolvidos pela força, mas muito mais problemas são resolvidos com sabedoria. Isso aqui então aqui já está meio que explicando aqui o que é esse Eclesiastes 10. Mas para deixar mais firme, a gente vai colocar aqui, tá, uma ilustração agora aqui na nossa introdução. Vamos lá, uma ilustração, sabedoria versus força. Você poderia colocar no final, para encerrar o sermão com essa ilustração, mas eu achei que no começo ficava melhor. Dois homens foram contratados para cortar lenha. Um era jovem e forte, o outro era um senhor de certa idade. O jovem começou a cortar a lenha com toda a força e rapidez, enquanto o senhor estava sentado. Na metade do dia, o jovem já havia se cansado, e nesse momento o senhor começou a cortar a sua parte. Rapidamente o senhor cortou toda a lenha, enquanto o jovem já estava fadigado, querendo deixar para o outro dia o restante da lenha. Quando percebeu que o senhor já tinha terminado, ele perguntou: como isso é possível? Você estava sentado descansando. E o senhor respondeu: eu não estava descansando, eu estava afiando o machado. Então já é uma ilustração autoexplicativa do que está falando aqui em Eclesiastes 10:10, né? Que o jovem queria na força e na rapidez cortar, mas cada vez que ele cortava sem afiar o machado, ele se cansava mais. E qual que é o propósito? Bom, o machado do crente é a fé. O instrumento que afia o machado é a oração. Quanto mais o crente ora, mais afiado fica o corte da sua fé. Menos força ele precisa fazer, menos sofrimento você precisa para cortar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o nosso inimigo faz de tudo para tornar cego o nosso machado. O rei Saul sabe muito bem as implicações de não ter ferramentas afiadas em Israel. Em 1 Samuel 13, Saul, em guerra contra os filisteus, não buscou o Senhor e ofereceu holocausto desobedecendo a Deus. Essa atitude de não buscar ao Senhor trouxe grande aflição ao povo que ficou sitiado pelos filisteus e sem forças e armas para reagir. Hoje quero mostrar a importância da oração e as três estratégias que o inimigo usa para paralisar nossa vida espiritual. Então isso aqui serve tanto para você pregar quanto para você dar um estudo na igreja. Tá? Então vamos ver aqui as três estratégias que o inimigo usa para nos derrotar. 1 Samuel 13, todo o capítulo 13 é história, é o contexto, mas aqui eu vou focar nos versículos 19 ao 23. Eu não vou ler ele todo aqui porque a gente vai ler ele aqui dentro das verdades. Tá? Então aqui são três. Quais são as três estratégias que o inimigo utiliza para nos derrotar? É tirar o ferreiro, tirar as ferramentas e tirar as armas espirituais. Quando você for pregar na igreja, você pode até fazer essa leitura antes. Tirar o ferreiro. O que é isso? Vamos ler então o versículo 19. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. E o que a gente aprende com esse texto? Bom, os filisteus foram extremamente inteligentes, porque ao levar os ferreiros de Israel, eles não poderiam fabricar armas. Os filisteus, né, são os nossos inimigos, eles batalham para tirar suas armas e deixar você apenas com um machado cego.
Então, você, quando você for ministrar, você pode contar a história, lendo lá desde... Você deve, sim, ler a história desde o capítulo 3, desde o primeiro versículo, para você ter na tua mente e poder explicar para a igreja um pouco melhor do contexto. Mas aqui o assunto nosso é espiritual, mistério. Então, como que isso acontece hoje? Os filisteus hoje são o diabo, a carne e o mundo. Eles trabalham ativamente para que o crente deixe sua vida espiritual de lado. O diabo ele quer roubar, matar e destruir. As obras, praticar as obras da carne, também faz a gente deixar uma vida espiritual, a vida de oração de lado. E os enganos do mundo, que rodeiam e cercam o homem, e de uma forma para que o homem não ande no Espírito de Deus. Então, os filisteus hoje são esses adversários. Eles que querem deixar a igreja com o machado cego. E por que isso é importante? Porque o ferreiro é aquele especialista em aço. Então, os filisteus levaram esse especialista embora para que eles não tivessem como fazer armas. E sempre que eles quisessem atacar, ia ter um povo ali fraco, um povo sem poder se defender. E o ferreiro, como que ele faz? Ele aquece, ele martela até dar a forma desejada. Então ele fabrica, conserta e afia as ferramentas. Então quando eles ficaram sem essa pessoa lá dentro do reino, eles ficaram numa situação precária. E isso o que quer dizer para a gente hoje? Né? Por que é importante para a gente hoje? Porque espiritualmente, o ferreiro é o Espírito Santo. Porque ele fabrica armadura, ele fabrica espada, lanças para a guerra. Olha Efésios 6, 11 ao 17, né, que é a armadura de Deus. Olha, ele é o nosso ferreiro, porque ele faz uma armadura espiritual com escudo, espada, o cinturão, capacete, calçados. Então ele é o nosso ferreiro espiritual, porque ele prepara as armas, ele tem a habilidade de trabalhar com ferro. Sem o ferreiro não tem oração, não tem fé, não tem ferramenta, não tem armas. Então o que o inimigo faz? Utilizando o quê? Utilizando o diabo, as obras da carne e o mundo para que o quê? Para que o Espírito Santo, que o Espírito saia da nossa vida. O Espírito Santo, que é o ferreiro espiritual, ele saia da nossa vida, nos deixando sem arma. Então quais são as atitudes que nós devemos ter? Primeiro, não extinguais o Espírito, conforme diz lá 1 Tessalonicenses 5,19. Outra coisa, qual outra atitude? É andar em espírito, conforme Gálatas 5,16, que anda em espírito não satisfaz os desejos da carne. E terceiro, não amar as coisas do mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então como é que isso acontece? Se a gente ter essas três atitudes, os adversários não conseguem tirar a nossa vida espiritual. Ele não extingue o espírito, ele não rouba o ferreiro que prepara nossas armas, afia a nossa fé, afia a nossa ferramenta para a batalha. Então a primeira estratégia do inimigo é tirar o ferreiro. A segunda estratégia é tirar as ferramentas, versículo 20 e 21. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E o que a gente aprende com isso? Vamos ver aqui. Para afiar suas ferramentas, o povo tinha que ir até os filisteus. Os filisteus deixaram Israel com pequenas limas que mal afiariam uma ferramenta. Imagine trabalhar no campo com ferramentas sem corte. Imagine afiar um arado com uma lima. Imagine o inimigo ter o controle da vida espiritual de uma pessoa. Imagina. Aqui, assim como os filisteus não deixaram ferreiro, mas deixaram apenas algumas liminhas, imagina o trabalho que dava, imagina se o adversário impedir, né, que a pessoa desenvolva a vida espiritual. E por que eles deixaram o povo apenas com lima? As limas não ofereciam risco, é praticamente impossível fazer uma arma com uma lima. Afiar com limas é quando o crente não tem uma vida de oração, ora apenas quando vai na igreja, não obedece a palavra e adora apenas quando está tudo bem, vive pedindo oração porque precisa que outro afie as suas ferramentas. Então eu quero que você imagine aquelas liminhas de mão bem pequenininha. Eu quero que você imagine isso. Como é que você afia um machado com uma lima? Então muitas vezes espiritualmente é assim que o crente está. Ele não tem um ferreiro, ele não tem nada para afiar a sua ferramenta, fica ali com uma liminha, dá um cortinho, já cega logo, ele passa aquela liminha no instrumento, não tem como, não tem arma. E o que acontece quando
a pessoa não afia? A pessoa perde a fé. A falta de fé gera dúvidas. Daí ele começa a dizer que nada de bom acontece. Diz que não adianta buscar a Deus. Diz que o Senhor não está agindo. Então ele começa a ter esse tipo de atitude porque ele não afia, ele não ora. Ele não ora. Então quando o crente não ora, não busca em oração, e só vai de vez em quando, é afiar o machado com uma liminha. Daí ele culpa os outros porque ele não alcança. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Como aquele texto que nós lemos no começo lá. Se o ferro estiver embotado, estiver cego, mais força tem que colocar. Então a pessoa perde a fé. Mais força ela tem que fazer para crer nas coisas de Deus. E o que Deus espera de nós? Primeiro, que nós devemos orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17. Nós devemos orar em todo o tempo, conforme Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E nós devemos orar com fé. E tudo que pedimos em oração, crendo, o recebereis. Então, ao invés da gente afiar o nosso machado espiritual, a nossa fé, com limas, com aquela liminha, nós devemos orar sem cessar, nós devemos afiar orando o tempo todo, nós devemos orar já crendo que vamos receber. É assim que você afia o seu machado da fé, e não com uma liminha de vez em quando você vai na igreja e ora. Então você vê que é uma mensagem de despertamento. Né? A terceira estratégia do inimigo é tirar as armas, versículo 22 e 23. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. O que a gente aprende aqui? Gente, eu coloco essas perguntas aqui apenas para poder orientar e reforçar o método. Quando você for pregar, você não precisa falar essas perguntas, tá? O que aprendemos? No dia da peleja o povo não tinha armas, apenas ferramenta cega. Apenas Saul e Jonatas tinham espadas. Como o povo não tinha como reagir, eles ficaram cercados pelos filisteus por todos os lados. O que isso significa para nós? Que somente uma ou duas pessoas com armas afiadas na igreja não é possível vencer a guerra. Não basta apenas um pastor ou alguns obreiros estar orando na igreja. Todos devem ter o mesmo compromisso. De nada adianta. O dia que vem a peleja, o dia que vem a luta, o dia que vem a batalha sobre o nosso ministério, sobre nossas vidas, só tem um ou dois que oram, não adianta. E por que isso é importante? Porque o adversário quer deixar você fraco no dia que ele quiser te atacar. Quando a tribulação acontece, quando a provação começa, o crente não tem forças ou fé para reagir e lutar. Então não adianta esperar o problema acontecer para começar a orar. Não adianta esperar vir a luta, vir a tribulação para começar a clamar, porque é isso que a maioria das pessoas faz. Só vai orar quando chega o problema. Daí o quê? Não tem força, não tem arma, não tem como. E o que Deus quer de nós? Hoje nós devemos afiar o machado pela oração. Devemos estar pronto para a guerra quando o inimigo vier. Devemos parar de usar limas e buscar o Espírito Santo que nos ajuda e intercede por nós. Devemos tomar posse da espada mais afiada que existe, que é Hebreus 14, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ao invés de a gente ficar com nosso machado cego, sem corte, a gente deve buscar o Espírito e tomar posse da espada mais afiada. Então, como que a gente vai concluir? Vamos concluir com um apelo. Seu machado está embotado? Igreja? Está cego? Como está a sua vida de oração? O adversário está conseguindo tirar o ferreiro da sua vida? Ter uma vida de oração estagnada dará o poder para o inimigo destruir nossas vidas. Talvez você esteja tentando arrancar tocos do caminho. Talvez você esteja tentando cortar lenha com machado cego e por isso não está vendo resultado em sua vida. Existe uma frase que diz: quanto mais suor você derrama no treinamento, menos sangue é derramado no campo de batalha. Volte a orar com fervor. Hoje o nosso ferreiro espiritual está aqui, pronto para preparar e afiar suas ferramentas e suas armas. Peça a ele para afiar o seu machado. Vamos orar agora. Então, se você até hoje não tem orado, não tem clamado, não tem buscado a Deus, tem orado de vez em quando só, por isso não corta, a tua fé não corta, a tua força não vence os obstáculos, você acha que não tem resultado, você acha que nada está funcionando na tua vida, é por causa disso, é porque o seu machado da fé está cego. Por isso hoje é dia de voltar a orar, hoje é dia de
voltar a clamar, combater as 3 estratégias do inimigo que quer te derrotar e destruir a tua fé. Tá bom? Então esse aqui foi mais um esboço, esse aqui exclusivo aqui para você que é membro da plataforma, exclusivo para você aí meditar, alterar se você quiser, tá? Aí embaixo do vídeo aqui tá esse mapa mental, você pode alterar, você pode modificar, melhorar, fazer conforme o Espírito Santo coloca em teu coração, tá? Então embaixo também tá, além do mapa mental, tá ali o PDF, tá ali o documento do Word também, que você pode alterar lá direto, tá bom? Então fica assim, Deus abençoe, até o próximo.